Olá, meus amigos, alunos e alunas, vamos repassar as questões da prova. É bem importante esse sistema, né? Nós estudamos um conteúdo, pensamos nele, nos preparamos para a prova, vamos lá, acertamos várias questões, podemos ter errado alguma, podemos ter ficado com dúvidas, e repassar essas questões é para introjetar definitivamente no processo de aprendizagem o conteúdo, no caso, a formação do Estado moderno. Para você que está no terceiro ano do ensino médio, é o final de uma formação, e em específico a sociologia, a compreensão da política é muito importante para que você, como ator social em suas ações sociais, seja menos alienado, menos manipulado e com um senso crítico mais amplo, não caindo tão facilmente nas jogatinas de articulação do poder tremendas que acontecem hoje em dia. O poder político sempre se atrelou ao poder econômico e sempre esteve de joelhos ao poder econômico, e nós percebemos isso no absolutismo, nós percebemos isso na formação das grandes monarquias europeias, na questão do expansionismo, né? Qual que é a ideia do expansionismo? Uma grande nação como a monarquia francesa e inglesa, todo aquele poder que eles conseguiram no final do século XVI, com um enorme poder de expansionismo, especialmente chegando às navegações, às grandes navegações, que impulsionaram muito esse poder de forma bélica e de forma comercial, e começa o processo de colonizar outras regiões. Esse expansionismo é o quê? Econômico. A essência do capitalismo está aí, acontecendo, se formando, até que se edifique na Revolução Industrial. Só que esses mecanismos, eles socialmente, eles sempre foram questionados, sempre foi buscado formas de organizar um sistema político que fosse adequado e que fosse sustentável para criar uma sociedade mais adequada, né? Uma sociedade mais harmônica, no sentido de produção, renda, riqueza, distribuição de renda, direitos e tal. Mas o poder econômico está sempre por trás, criando condições de sua infinita do seu infinito apetite, né, por dizer assim, em relação ao lucro, né, infinito. Né? E esses sistemas de articular politicamente jogos políticos, hoje com a geopolítica, que é a geografia a nível de importância estratégica e de riquezas naturais e de lugar onde está aquele estado, aquele país, como que se articula isso, os interesses em cima disso, e os interesses em cima disso que provocaram a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Eles estão aí por trás das cortinas da política. No Brasil é absurdo esse jogo. No Brasil é absurdo esse jogo. É muito importante discutirmos esses assuntos, pois eu vejo, infelizmente, a sociedade brasileira extremamente manipulada. Se nós vimos uma sociedade que foi manipulada para interesses da implantação da República no Brasil, não dizendo que não deveria ter a República, mas sim que grupos políticos e grupos econômicos e mídia da época se articularam para estabelecer a República nos formatos que eles queriam. Hoje isso ainda é muito mais complexo a nível de método, de estratégia, de como é feito todo esse processo hoje em dia. Porque a mídia hoje é considerada por alguns sociólogos como o quarto poder. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E a mídia é considerado o quarto poder. E alguns acham que ela é o mais importante dos quatro, porque ela entrou como um poder aí. Porque é ela que estabelece, infelizmente, o modelo mental e a visão de mundo das pessoas. E a mídia chegou a mecanismos absurdamente incríveis, desde a televisão até a rede social, tá? Facebook, Instagram, tudo. Nós vamos estar aprofundando nisso, e você formando
do terceiro ano do ensino médio, apesar do momento que nós estamos passando. Uns dizem que vai se perder esse ano, outros dizem que volta às aulas ainda esse ano, outros dizem que não tem como, mas você que está aí estudando e se preparando, você só está ganhando dentro de algo que, de um contexto que você não pode mudar, mas se você aí trabalhando, correndo atrás, você só está ganhando. E para você formando do terceiro ano, é importantíssimo essa visão política mais ampla e, como eu sempre coloco para meus alunos, libertadora. Libertadora, não cair nesse joguete da microfísica do poder. Vamos lá, pessoal. Avaliação, absolutismo, parlamentarismo. Essa é a construção da formação do Estado moderno. Como você se saiu na prova? Qual é a sequência de fatos que favoreceram o surgimento do absolutismo na Europa? O que é o absolutismo? Sabemos, né? É o Estado na pessoa do rei, centralizado todo o poder na pessoa do rei. Entendam que era, como o capitalismo que nós vivemos hoje, o mundo da sociedade de consumo, era inevitável que surgisse o absolutismo na Europa, especialmente. O absolutismo não é apenas europeu, né? Mas era necessário, pela forma que se deram os eventos, que se desdobraram os fatos, foi necessário chegar no absolutismo. E a ideia, nesse momento da formação de vocês, é de compreender esses aspectos. Vamos lá. Será que você acertou essa questão? A sequência que favoreceram o surgimento do absolutismo começaria pela Revolução Industrial? Não, né, pessoal? Sem chance. A Revolução Industrial já é muito adiante ao absolutismo. Então essa já está fora. A Revolução Inglesa, ela teve um aspecto muito importante na formação da monarquia com a divisão de poderes. É uma revolução importante, vocês já devem ter estudado. Talvez nós acabemos dando uma passada nessas questões aí, pela formação da visão neoliberal e do pensamento mais adiante de Hobbes na Inglaterra e tal. Mas essa resposta não está correta, né? Porque a Revolução Inglesa já é dentro da condição justamente de questionar o absolutismo inglês, muito importante na formação do Estado moderno contemporâneo. A crise do feudalismo, o feudalismo é antes do absolutismo, não é mesmo? São aqueles pequenos reinos fragmentados por toda a Europa na Idade Média, que se percebiam carentes de uma formação de um Estado forte, né? Mais poderoso para os seus interesses, não é mesmo? Para o desenvolvimento, inclusive, até mesmo de uma suposta uma hegemonia importante na Europa para criar uma condição mais favorável, pois era muito conflitante, muitas guerras, o enfrentamento desses reinos, tinha a questão de bárbaros que, com essa ideia infinita de expansionismo e de conquista que o ser humano tem, tinha a questão dos bárbaros sempre causando também conflitos em regiões na Europa, na Idade Média, e também tinha muita questão de conflito entre poderes do próprio mecanismo da Igreja Católica em relação às cruzadas, que começaram aí a gerar uma agitação muito grande na França, né? Bom, mas são assuntos para a história, mas realmente a crise desse sistema era imprescindível, ela começou a se tornar iminente, e junto com essa crise o mercantilismo começa a pegar corpo. Toda a riqueza cultural e de produtos muito diversos começavam a chegar de todos os lados do mundo, das Índias, por exemplo, das Arábias, para a Europa e vice-versa. E começa então um mercado mais importante quando as navegações surgem. Ou seja, o mercantilismo se torna realmente o grande motor propulsor
do advento da Revolução Industrial. Então você percebe aí o processo acontecendo, o surgimento das grandes navegações potencializaram esse processo. A resposta certa é a C. D. A queda do Império Romano, a ascensão do feudalismo, a formação do pensamento liberal a partir das ideias iluministas. É interessante, né? Cai-se o Império Romano e surge o feudalismo, mas o feudalismo não teve uma ascensão, né? O feudalismo foi uma consequência natural de um momento sombrio, a Idade Média, depois da referência ter caído, que era o Império Romano. Beleza? Vamos adiante. E essa questão, será que você acertou na prova? O absolutismo foi uma política de centralização do poder nas mãos do monarca, dos monarcas. A Europa do século XVI passou por transformações econômicas e políticas que deu origem à formação dos Estados nacionais modernos. Diante disso, os reis das nações europeias vivenciaram um momento de grande poderio, uma vez que a Igreja Católica estava em crise por causa da reforma protestante, especialmente na Inglaterra. E aí, pessoal, surge uma nova emparelhamento de poder de forma conflitante, pois a monarquia inglesa, poderosíssima, e o protestantismo se desenvolvendo na Inglaterra, foi toda também uma força e uma articulação política para o enfrentamento em relação ao poder da Espanha e da França, em especial, em relação à Igreja Católica. Olha que interessante, né? Tirar a influência dos papas para um novo desenvolvimento do Estado monárquico francês, para novos meios, né, de articulação de poder, geopolítica, influência política e econômica em toda a Europa. É bem interessante esses aspectos aí, são bem interessantes. Portanto, o apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVIII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo, que priorizava pela expansão comercial e pela busca de metais preciosos no mundo, como o ouro, por exemplo. Alguns exemplos da prática absolutista foram os reis franceses Luís XIII e Luís XIV. O Luís XIV foi tremendo, pessoal, tremendo, né? Um tremendo monarca. É muito interessante esse evento, né, do poderio francês e a riqueza que trouxe para a sociedade como um todo, apesar das questões negativas, como toda a força política, infelizmente, acaba acontecendo, né? Que representavam a autoridade máxima do poder político. As grandes monarquias absolutistas iniciaram uma revolução quanto à formação do Estado e governo, tendo como principais características, pessoal, por que uma grande revolução? Porque começou a se estabelecer formas de tributação organizada, Estado organizado, poderes divididos entre executivo, legislativo, judiciário, a representatividade política através de signatários da sociedade que vieram a ser os deputados mais adiante, senadores e outros títulos em outros momentos. Começa a se estabelecer a estrutura do Estado moderno que nós conhecemos hoje. Mas qual que foi então quais são as características desse absolutismo? Força bélica? Com certeza, né? Fragmentação do poder entre feudos? Opa, aí não, é o contrário. É a concentração de uma grande área de poder onde os feudos se submetem a um rei e a uma nação, por exemplo, a nação francesa. A descentralização da economia também não. Legislação, sim, esse é um dos grandes diferenciais dos primeiros estados absolutistas. Tributação, um sistema de tributação organizando todo o Estado. Equilíbrio entre a nobreza, o clero, que entra aí também, e a burguesia, que eram os grandes poderes econômicos que seus interesses precisavam se equilibrar. E isso começa a se formar
o que nós vamos conhecer mais adiante no capitalismo, toda uma estrutura de poder econômico organizando a sociedade. O termo organizar não é exatamente adequado, pois organizam normalmente de acordo com os interesses dos grupos dominantes, né? E o comando do exército está aí, um estado forte, poderoso, imprescindível para a época que a Europa se encontrava numa situação muito adversa. Então, a B está certo, né? C, governo forte, opa, fortalecimento das instituições feudais, já está fora, né? D, conquista do voto. Não, a conquista do voto ela vem mais adiante, especialmente a Revolução Francesa, que virou de cabeça para baixo toda a ideia de Estado, né? E direito, a questão do contrato, que começa a fazer parte de uma organização social que começava a estabelecer um sistema social que vem ser depois a sociedade que nós conhecemos, né? Limitação das influências burguesas, claro que não, né? Beleza? Vamos lá. 3. O pensamento político e econômico europeu em fins do século XVII e no século XVIII apresentou uma vertente de crítica ao absolutismo e ao mercantilismo predominantes na Europa, na Idade Moderna. Qual das ideias abaixo caracteriza essa nova corrente de pensamento? Pessoal, era necessária a regulamentação e burocratização de todos os aspectos da vida econômica para que o Estado exercesse controle total? Não. A questão era que exatamente esse controle total é que era questionado. Questionado por quem? Pela classe econômica, o chamado burguês, os comerciantes da época. Eles percebiam na autoridade do rei centralizada uma limitação para o expansionismo econômico. Então isso não era adequado. O Estado com função de política e justiça deve ser governado por um rei. É exatamente o contrário, né? Eles questionavam essa condição, essa formação de Estado. C. A fim de proteger a economia nacional, cada governo deve intervir. Veja como está sendo criado a visão do pensamento liberal burguês através de um mercado livre que vem se estabelecer mais adiante na Revolução Industrial, percebe? O pensamento burguês, na D, o pensamento burguês com ideias iluministas, liberais, de livre mercado e menor influência do Estado na economia. Essa é a grande questão que põe em xeque o absolutismo. Então o absolutismo teve que ceder para uma nova formação de Estado, dando representatividade para o burguês, para o poder econômico. Por isso era eminente, não tinha como evitar, para assim o Estado forte, moderno, pudesse ter o seu expansionismo econômico, o seu desenvolvimento, que por um lado é ruim, nós sabemos disso, por outro lado foi importante para o desenvolvimento social. O poder do soberano era ilimitado por ser fruto do consentimento espontâneo dos indivíduos, obviamente não é essa a questão. Então a resposta certa é a D. Espero que você tenha acertado. Questão 4. Vocês já viram esse livro, o Leviatã, do Hobbes? Ali tem a pessoa do rei, com a espada, o poder bélico, com ali o cajado do rei, na condição de um ser divino, que representa todo um reino, e nos intestinos desse monarca poderoso está todo o estado conflitante do qual ele tem o controle total. Então o Hobbes, no Leviatã, começa a estabelecer algo necessário para aquele contexto histórico, um estado forte absolutista. O filósofo inglês Thomas Hobbes, autor de O Leviatã, acreditava que a violência generalizada de todos contra todos era a regra geral da política e que, para conter essa condição intestina, era necessária a força de um poder político centralizador e autoritário. Podemos dizer que Hobbes pensava dessa forma, sobretudo porque não concordava com as ideias liberais de Adam Smith. Adam Smith, que vem a partir desse tipo de construção teórica, vem propor o liberalismo econômico. Tá? Não é a resposta A, pois é mais adiante. B. Não concordava com as ideias contratualistas do Rousseau.
As ideias contratualistas de Rousseau estão ali no contexto da Revolução Francesa, muito importantes para o estabelecimento da ordem social em relação ao direito do indivíduo. C. Não concordava com o neocontratualismo de Rawls, que é ainda mais adiante. D. Thomas Hobbes viveu um período muito turbulento na Europa, especialmente na Inglaterra. Sua vida permeou sucessivas guerras religiosas entre católicos, puritanos, anglicanos, que foi pegar força na Inglaterra, e a Inglaterra se tornou uma força política por essa nova perspectiva religiosa com o poder da rainha na Inglaterra. Tá? Um caminho inevitável para a soberania do rei entre todos esses conflitos. O que fez com que concebesse a visão sobre o Leviatã do Estado forte na pessoa do monarca soberano. Beleza? Acertaram essa, né, pessoal? Quinta questão. Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase "o Estado sou eu" na pessoa do Luís XIV, isso ficou muito famoso. Bem, pessoal, na pergunta das ideias liberais de questionar o absolutismo, é que o pensamento liberal via no rei um problema. O rei, ele era o dono do país, né? Então, se ele quisesse limitar, burocratizar ou não a economia e a ação dos burgueses, ele poderia fazer isso com tranquilidade. E lembre-se sempre disso. A formação da estrutura política possibilita uma melhor negociação, que às vezes é positiva, mas muitas vezes é negativa, por entrar todo um sistema de corrupção em relação aos interesses econômicos. Tá? Então a pessoa do rei, ela é vulgarizada, ela é ridicularizada, mas existe uma essência cultural aí, tá? Como nós estudamos na formação do Estado brasileiro, quanta influência tem na construção muito singular do Estado brasileiro. E dessa discriminação e desmistificação da pessoa do rei, é justamente também o desdobramento de toda uma construção de modelos mentais na época para tirar esse indivíduo do caminho. Porque eu falei para vocês que muitos aspectos interessantes em relação à monarquia existiam e existem ainda. Né? Falamos isso na aula. Né? Vamos lá, qual que é a resposta certa? Torna patente o uso do símbolo solar? Claro que não, né? Demonstra a força de coesão do Estado absolutista no qual o rei é a fonte da soberania do poder? O que você acha? A resposta B está bem interessante, né? Pois essa era a ideia do Estado absolutista realmente. C. Explica o Estado francês da época erroneamente. D. Foi proferida por Luís XIV ter vencido a Revolução Puritana? Claro que não, né? E. Foi proferida pelo Luís XIV por ter vencido a Guerra das Duas Rosas. Na verdade, essa frase representa um Estado absolutista poderoso, centralizado no rei. Poderoso, né? O desenvolvimento francês foi o maior da história da França e provavelmente da maioria das nações conhecidas. Muito bem, na Inglaterra também. Vamos lá. 6. Na tipologia dos sistemas de governo leva-se em conta a estrutura de poder e as relações entre os vários órgãos dos quais a Constituição solicita o uso do poder. A seguir são apresentadas afirmações sobre os principais sistemas de governo. Selecione a sentença que define a forma correta referida a esses sistemas. Será que você acertou essa aqui? É um pouquinho confusa no primeiro momento. Será que você conseguiu aí organizar o conhecimento aí para matar essa questão? O presidencialismo é um sistema de governo republicano que, assentado em rigorosa separação de poderes, atribui ao presidente da República um poder específico em equilíbrio com o legislativo. O que você acha? Qual que é o poder do presidente? É o poder legislativo, judiciário ou executivo? É o poder executivo, não é mesmo? E esse sistema presidencialismo, ele oferece esse equilíbrio entre o executivo e o legislativo? Não. Né? Essa é uma falha do presidencialismo no sistema brasileiro.
E a B, será que está certa? No sistema parlamentar de governo, o poder está baseado em uma Constituição. Claro que está. E representatividade política, que é o indivíduo na pessoa do deputado, do vereador, do governador, do senador. Ele é um representante político, né? Essa é a formação democrática de governo. Com plenos poderes ao chefe de Estado? Não, né? O chefe de Estado não tem plenos poderes, uma resposta que parece certa, mas o chefe de Estado não tem plenos poderes nessa questão da forma de governo, né, que estamos estudando. C. O princípio ou doutrina da separação dos poderes estabelece a divisão dos poderes do governo entre chefe de Estado, sendo um poder representativo do Estado, nacional e internacionalmente, normalmente pelo presidente, ou no caso da Alemanha pelo chanceler, ou no caso da Inglaterra pelo monarca, do Japão também, e o chefe de governo, que esse representa o mecanismo político, a máquina de governo acontecendo entre legislativo e judiciário. Esse é a melhor ideia de equilíbrio de poder. Essa é a forma americana, essa é a forma inglesa, essa é a forma alemã, canadense, é a que funciona melhor, japonesa. Muito bem? Essa é a resposta certa. A D não é, né? No sistema parlamentar de governo, o poder executivo é exercido pelo chefe de Estado e por um governo interino. Não, existem situações semelhantes a isso, mas não é a resposta certa. E E, um traço comum entre o presidencialismo e o parlamentarismo, é o poder que tem o governo de dissolver o parlamento. Não, o presidente não tem poder de dissolver o parlamento. Não é nem democrático isso, né? Vamos lá. 7. A experiência democrática brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988 tem sido analisada no que se refere à representação política, à dinâmica parlamentar e à governabilidade como tendente à instabilidade. A representação política são os políticos eleitos. A dinâmica parlamentar é qual é o poder que os parlamentares têm para articular a governabilidade. E a pessoa do presidente no executivo, tendente à instabilidade no Brasil, não é isso? Com acento com aspectos diferentes, o foco tem sido colocado na natureza do presidencialismo e na relação entre o presidente e o legislativo. A afirmação a seguir refere-se a essas questões. O presidencialismo brasileiro tem como característica plebiscitárias, o que gera uma tendência a formar ministérios numerosos e heterogêneos. Interessante, né, essa questão, mas ela não define a situação proposta. B. A relação política entre presidente e legislativo faz com que se diga que o Brasil tem um presidencialismo de coalizão. Interessante, né? Essa é uma prerrogativa do presidente no presidencialismo brasileiro de agir, de ter uma postura de coalizão em relação às outras forças políticas. Essa circunstância internaliza divergências, justamente por essa posição necessária do presidente, que o presidente é obrigado a arbitrar entre partidos políticos, interesses regionais transpartidários, afetando as relações entre as bancadas e o governo estaduais. Essa é a resposta, pessoal. Então o Brasil ele é um governo instável, foi pensado, é um projeto de governo que vem desde a Constituição da República para interesses de articulação de grupos econômicos e grupos políticos, tá bem? Existe uma proposta atual de fazer o presidencialismo como nos Estados Unidos, colocando o segundo poder, equilibrando o poder do presidente e do governador. Eu quero que vocês entendam isso mais amplamente, pois se essa discussão chegar, ela deve ser debatida com mais coerência. A mídia provavelmente vai intervir e vai ou colocar em segundo plano, subjugar essa proposta, ou não discuti-la, ou tentar fazer a formação de um modelo mental no senso comum contra essa proposta. Mas nós aqui, pelo menos, estamos discutindo que essa é um sistema democrático mais eficiente em relação às outras experiências no mundo, tá? E o poder simbólico e discursivo provavelmente vai estar articulando
o modelo mental nosso em relação a tudo que nós já estamos vendo aí de posicionamento político. Gosto de Bolsonaro, não gosto de Bolsonaro, quero que esse cara não sei o quê, quero que esse cara se dane, eu sou PT, eu sou não sei o quê, e ninguém entende exatamente o que é preciso fazer. Lembra-se, toda essa discussão e todo esse posicionamento político reativo por grande parte da sociedade brasileira é uma construção planejada de meios de manipulação. Difícil entrar nesse assunto, pessoal, mas assim o é. C. A representação proporcional, o federalismo, o bicameralismo, né? 2 poderes na Câmara, não é nada disso no Brasil, né? D. No presidencialismo de coalizão, o presidente assume a condição de árbitro? Não, o presidente não tem esse poder. Muito bem, vamos para a 8ª. A primeira Constituição do período republicano data de 1891. Estabelece que o Brasil é uma república representativa, o povo pode votar, federalista e presidencialista. Celso Antônio Pinheiro de Castro e Leonor Peçanha Falcão, em Ciência Política, definem a república representativa como sendo aquela em que União Federal, representada pela associação indissolúvel do Estado de Estados-membros. Podemos dizer que na democracia republicana brasileira, o poder executivo e legislativo é exercido pelo presidente? Já está fora essa, né? Você já sabe disso, né, meu aluno e aluna? O poder do presidente é o executivo e aquela força de coalizão política que nós comentamos. B. O povo exerce o poder. Olha, essa é a ideia de democracia. O povo exerce o poder por meio de representantes eleitos. Essa é a ideia de democracia, tá, pessoal? Porém, no Brasil, você se sente como representado, seus interesses, protegido por esse representante? Não. Na democracia brasileira é uma falácia e uma absurda articulação de interesses políticos e econômicos por trás de meios de manipulação e alienação da sociedade brasileira. C. O chefe de Estado e o chefe de governo dividem a tarefa de representar. Então a resposta B é a certa, já dissemos, né, pessoal? Vamos lá? 9. A burguesia mercantilista teve papel importante na formação dos Estados monárquicos. Seus principais interesses eram... Qual que era o interesse da burguesia? Política econômica expansionista, claro, moeda forte para poder de barganha, né? E um mercado forte consequente dessa política. Essa é a resposta certa. Espero que você tenha acertado. A B, ampliação do mercado interno, é interessante para a burguesia, mas a visão era muito maior que isso. Controle do exército não é interessante para a burguesia e nem é possível, pois o Estado não pode dar o controle coercitivo a nenhum outro segmento que não seja o Estado. Lembrando que nós temos também no Brasil uma construção de modelos mentais em relação a esse poder coercitivo. O poder coercitivo de polícia e exército são fundamentais para a democracia, tá, pessoal? Esse negócio de demonizar demais militares e esse segmento da força bélica e coercitiva nesse sentido é equivocado em grande parte, tá? E de expansão burocrática. O burguês detesta a burocracia, não é mesmo? E a 10, será que vocês acertaram para fechar? A teoria geral do Estado é a matéria que se ocupa do estudo das regras constituintes do Estado formal, da sabedoria e da independência, da soberania e da independência de um povo no território em que habita. A partir daí, estudamos o poder como constitucionalização do Estado, o poder institucionalizado através de uma Constituição de um Estado estabelecido. A formação do Estado moderno percorre a constituição das grandes monarquias europeias absolutistas até a formação do Estado democrático de direito. Podemos definir as principais formas de Estado sendo, essa aqui é tranquilo de acertar, em tirania, já está fora. Democracia, sim. Anarquia não, né? Anarquia, ela é uma ideia bacana, mas para a anarquia funcionar, ela deveria ter a sociedade ter um nível de ser, um nível de consciência
muito alto, que era uma ideia na antiga Grécia de que cada cidadão consciente de seus direitos e deveres não necessitaria de um governo. Que interessante, né? Mas impraticável na nossa sociedade. Democracia parlamentar existe? Claro que existe. Democracia constitucional existe? Existe também. Democracia liberal é um termo perdido. Não existe uma democracia liberal. Existe uma democracia liberal, democracia socialista. E a D? Será que seria a D? Só sobrou ela. Monarquia absolutista, uma forma de governo. Monarquia, forma de Estado. Uma monarquia parlamentarista. O presidencialismo e o parlamentarismo são as formas de Estado moderno conhecidas de forma mais hegemônica no mundo. A monarquia absolutista ainda existe? Sim, por exemplo, a monarquia da Arábia Saudita, absolutista. A monarquia parlamentarista existe? Tem aí o grande exemplo da Inglaterra. O presidencialismo existe? Temos o exemplo do Brasil e o do formato americano, que é mais adequado. E o parlamentarismo, nós temos nessa monarquia parlamentarista inglesa, mas nós temos bem estabelecido o parlamentarismo alemão, por exemplo. Beleza, pessoal? Agora fechamos, né, uma boa compreensão desses aspectos para seguirmos adiante nas questões da formação do Estado moderno, passando por alguns teóricos que pensaram o Estado que hoje nós conhecemos como tal. Grande abraço a todos e até a próxima.